Porque da terra sai para todos. Compartilha e começa a plantar. Planta energia boa, planta positividade, planta amor, carinho, paixão, gratidão. E aí, nessa mesma terra, você põe o pé que Deus põe o chão. Propósito. Todo mundo quer ser mais feliz, todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer se encontrar na felicidade, todo mundo procura de alguma forma a evolução. São muito poucos aqueles que não quer nada, todo mundo quer alguma coisa a mais, né? E talvez não tenha encontrado o caminho. E eu percebo que a maioria das pessoas não está encontrando o caminho porque não está olhando para si mesmo, ele não olha para dentro. Então, acho que qualquer caminho, o primeiro passo começa dentro de cada um de nós. Então, eu encontro o que eles têm em comum é isso, a falta de olhar para si mesmo. Eles falam de fé, mas não acreditam em si. Porque quando você acredita em Deus, você precisa acreditar em você. Deus tem em você, né? Então, como você acredita? Você não acredita no seu potencial, em você? Você falou de forjar, cara, todo ferro tem aquela mesma química, aquela mesma matéria. Depois você se transforma. Então, aí você falou o seguinte, só que tem uma pressão, né? As pessoas não aguentam a pressão ou nem tentam. Porque se ele tentar, ele vai ver que ele foi feito para ser forjado. Ele aguenta a pressão sim, mas as pessoas não experimentam, não fazem o experimento, não arriscam, não ousam, não acreditam. Então, acho que falta fé. Eu acho que falta fé. As pessoas falam de fé e o primeiro obstáculo do caminho, ele não percebe que é um degrau, ele acha que é um obstáculo e volta. Era só uma pedra. E desculpa te interromper, mas olha que loucura isso que você falou. A gente começou a estudar o porquê que nem todo mundo conseguia transformar o seu potencial em potência. E sabe qual foi o maior vilão que a gente encontrou? As pessoas não acreditarem que tem um potencial. E vai totalmente de encontro. As pessoas me encontram e falam assim, Rufino, você é extraordinário, você é sensacional. Cara, você tem um QI. Eu falei, do que você está falando? Não, você é brilhante. Eu falei, então, você também é. Todo mundo é brilhante. Não tem ninguém maior ou menor. Você é sensacional, então você também é. É que talvez você não tenha olhado para si mesmo. Eu te ouvi, eu te sigo, você me transformou. Não, eu não sou mentor, eu não sou missionário, eu não sou coach, eu não sou pastor, eu não transformo ninguém. Eu só lembrei você e você por acaso teve a humildade de olhar para si mesmo, olhar para dentro, aí você encontrou a caixinha. Nós temos caixinha aqui do meu ponto de vista porque você quiser, mas se você não olhar para você, você não vai achar a caixinha. E quando você acha a caixinha da felicidade, ela te proporciona mexer com todas as outras energias. Aí você falou do fogo da paixão. Então, você já encontrou a felicidade? É facinho de você depois achar a paixão. Achar a gratidão, achar a humildade. Então, onde é que está a felicidade? É uma caixinha que está disponível aí dentro, você não está olhando para você. Então, eu acredito que assim, nós nascemos com esse potencial. Nós nascemos com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Nós nascemos bruto para ser transformado no que a gente quiser. E aí o resultado é consequência de você aceitar a pressão para poder receber a transformação. Eu quero me transformar, mas eu não quero ser pressionado. Não existe isso. Você não quer receber o calor. Então assim, mas é pressão, não é calor. E Geraldo, mas quando que você se deu conta disso que você está me falando? Porque geralmente as coisas começam a fazer sentido quando a gente olha pra trás, né? Porque quando a gente tá vivendo a etapa da pressão, nada faz sentido, né? Sim. Tô no meio do deserto, cara, não faz sentido nenhum. Quando que o Geraldo começou a se dar conta que você tinha esse potencial, que tudo tava dentro de você? Copiando a minha mentora. Eu fui um cara privilegiado, eu nasci rico. Eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade, eu só não tinha dinheiro. Quero detalhe nesse caso, né? Detalhe. Cara, é a única coisa que você ganha e deixa de ganhar, perde, ganha de novo e não deixa sequela. Cara, ninguém desaprende. Você ganhou uma vez, você ganha de novo. Agora, onde é que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi? Na base, com a minha mentora. Eu tinha uma mentora sensacional, que é um ser humano. Nós dependemos, nós somos interdependentes. Você precisa de um ser humano para nascer, para viver, para se relacionar, para morrer. Tudo você precisa de outro. E eu tinha um outro em casa sensacional. Um ser humano, uma coach, mentora, uma líder chamado mãe. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Ela me ensinava o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Você acreditar em você. Minha mãe
de olhar pra mim e que, pra ela me motivar, é claro que ela não tinha nem nada material pra me dar, a gente morava numa favela. Assim, ela não tinha nada assim que pudesse me agradar, tipo um presente de um smartphone, então, ou uma laranja, não tinha. Então ela dizia que eu era bonito. Eu dava um sorriso largo e acreditei na minha mãe. Cara, então, eu acreditava na minha mentora, ela dizia que eu podia. A mamãe disse pra mim que quando eu tinha pequenininho, sabe aquela pedra bruta que nem metal é ainda? Nem forjou pra virar metal? Sim. Mas a minha mãe dizia que era um privilégio, aquela pedra bruta, negra, né? Ninguém sabe pra quê, todo mundo acha que é inferior, porque é preto. E a mãe dizia pra mim que era um privilégio ser quem eu sou. Eu aprendi com a minha mãe a agradecer ser negro quando eu tinha 5 anos de idade. Ela falava bem que era um privilégio. Ela não sabia falar a palavra privilégio. Ela quer dizer que eu era especial, por ser daquela forma. Então, cara, é a única coisa que eu jamais me submeteria, tipo, põe a pressão, mas não tire a minha química natural, que é a minha cor de pele. Eu tenho orgulho de ser negro desde os 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Porque a sua mãe dentro de casa... A minha mãe disse que era legal, que era bacana e eu tinha que agradecer. A pobreza, essa coisa de pobreza, eu nunca fui pobre. A gente morava no barraco de chão batido, a mamãe disse que aquilo era só uma situação que eu podia mudar. Eu podia forjar aquilo. E como que... Você sabe como que sua mãe chegou a esse estado mental? Porque... isso não é o comum, não é o que a gente vê. Pensar dessa forma nessa situação é muito mais comum a gente ver a pessoa ali reclamar, enfim, N outras coisas, do que pensar dessa forma. Por que você acha que a sua mãe... Olha, tem uma coisa que a minha mãe fazia comigo, com todos nós irmãos, éramos em 8 filhos, somos em 8 filhos, que graças a Deus estão todos aí. Ela dizia, ela dava direção, tipo bússola, né? Ela dá a direção. E ela me dava uma educação com a democracia e flexibilidade, mas uma democracia bem cubana, sabe assim? Sempre me deu o direito de concordar. Então, e não pode sair. Tipo, bem Cuba, você concorda e não pode sair, tem que morar lá, tá? Então você, agora é isso aqui, vem pra cá, tá? Vem pra cá. Cara, a pessoa que mais te ama na vida, te deu vida e é capaz de dar a vida por você. E você não vai ouvir. Você não aguenta, você chama de pressão, isso é calor humano. A gente tá vendo fogo, mas o fogo e a pressão não é o calor. É aquilo que te aquece, é aquilo que te dá energia, é aquilo que carrega suas baterias, é aquilo que te deu vida. Cara, isso é calor humano. E você não vai ouvir. Ela tá ultrapassado. Vivência, experiência, aprendizado. Desde que o mundo é mundo, que existe a forja, só mudou o endereço, mudou o forno, mas a transformação é a mesma. São os mesmos, o calor, a pressão e o tempo. Qualquer ferramenta é feita da mesma forma, só com um pouco mais de tecnologia para fazer escala. Mas na realidade, o processo é exatamente o mesmo. Então, cara, não reinventa, não. Demora muito para você inventar uma roda, copia e melhora aquilo que você copiou. Porque toda vez que você vai forjar alguma coisa, você vai aprimorando aquilo, né? Se tem um molde. Você vai ajustando. Você tem um molde. Cara, você ajusta. Então, quando você olha no retrovisor, não é o que você fez ontem. É o que você pode fazer a partir daqui. Se alguém ver a gente batendo um papo, cara, se o cara aceitar ouvir, ele vai ver que ele pode evoluir a partir daqui. Copia. Se deu certo pra mim, eu não tenho nada de especial. Eu sou uma pedra bruta, uma barra bruta como qualquer outra. Só que eu aceito a pressão e o calor para ser lapidado. E para isso você precisa conviver com quem está disposto a te dar esse calor e dar as porradinhas. Então, assim, é necessário, a pressão é necessária. A pressão é que faz você dar uma baixadinha. Para que serve a baixadinha? A humilhação é andar para trás? Não. A baixadinha é o que você precisa para saltar. Não tem como saltar sem baixar. As pessoas não querem a pressão para baixar. Não, gente, olha a mola. Se pressão baixa. Agora você solta ela, explode. Pula, muda de ciclo. Então, na realidade, eu venho fazendo isso desde pequenininho e eu nunca tive um problema maior que eu. Porque assim, eu sempre aceitei a necessidade da pressão. Isso se transforma em crise. Olha, a crise é necessária. Porque se não tiver crise, a vida não tem sentido. Se não tiver problema, a sua existência aqui não faz sentido. E é quando você muda de forma na crise, né? O tempo todo você muda, só que você muda todos os dias. O que você foi ontem, as células, tudo já mudou. Você não é o mesmo, depois do banho já mudou. Cara, se mudou, significa que faz parte do processo. Ah, crise, cara, não, ninguém põe fogo do dinheiro.
tem um problema econômico, ele acha que agora está em crise. Não, todo dia está em crise. Todo dia o dinheiro muda de lugar. Então, assim, para onde é que você está olhando? Então, eu fui feliz a vida inteira. Eu não acredito em tempos difíceis. No meu ponto de vista, os tempos são diferentes. Tem até um negócio, uma frase que ficou bem clichê, assim, que faz sentido em todos os tempos, que é: nunca fica mais fácil, é você que fica mais forte. Mas é sensacional. Você pega essa moçada que gosta do joguinho. Quando é que fica emocionante e fica bacana? Quando muda de fase. E quando muda de fase fica mais fácil? Não. Quando você vai jogar, você curte porque você conseguiu passar aquela fase. Agora vai ficar mais difícil, vai ficar mais emocionante. É vida real. Mas, por exemplo, a gente percebeu aqui que a primeira fase, o primeiro estágio do jogo da vida é quando as pessoas fazem inicialmente pelo dinheiro. Porque todo mundo quer melhorar de vida, na maioria dos casos, então faz por dinheiro. Só que chega uma hora que a pessoa, quando entende esse jogo, ela já faz o dinheiro. E aí depois vem o quê? Por exemplo, você mudou a sua realidade, hoje você vive uma realidade totalmente diferente. E agora, o que vem depois? Então, o que vem depois? Na realidade, eu sempre fiz pelos meus valores. E o dinheiro sempre foi uma consequência. Por isso eu me permiti ser feliz a vida inteira. Meu patrimônio, minhas conquistas, um diploma, o que eu consegui construir ou somar, nunca foi maior que eu. As pessoas estão deixando as suas conquistas ficar maior que si mesmo. Isso chama-se fundo do poço. As pessoas acham que fundo do poço é quando você perdeu a casa, o dinheiro. Não, cara. O fundo do poço é quando você perdeu sua referência, sua espiritualidade, sua referência de valores. Quais são os valores das pessoas? As pessoas estão sem referência. Então, na realidade, assim, fundo do poço. Você fala aí, sabe o cara da maçãzinha? Então, o cara da maçãzinha, pra mim, morreu no fundo do poço, tá? Como o cara tinha 7 bilhões na conta, então, fundo do poço. Não tem família, não fala com a filha, não troca de roupa, não dá um sorriso. Pra mim, isso é o fundo do poço, tá? Só tinha dinheiro. Só tinha dinheiro. O dinheiro não tira você do fundo do poço. Aliás, as pessoas precisam se atentar para isso e parar de cavar. Porque tem muita gente que tem uma quantidade absurda, ele não vai conseguir gastar na vida dele. E ele sofre porque perdeu 1 milhão. Você tinha 1 milhão? Então, cara, olha quantos milhões a mais você tem, quanto você pode ganhar se você já aprendeu a ganhar o primeiro. Então, cara, você tá sofrendo. Você vai ficar doente, você vai quebrar, mudar relacionamento, vai largar a família. Cara, você ficou tão pequeno assim que você tem preço. Assim, cara, quais são os valores? As pessoas começam a fazer alguma coisa e mostram o carro X, a casa não sei o que lá, o barco, o avião e tal. Daqui a pouco é o seguinte, esse cara, qualquer coisa que tirar dele ele não tiver mais, ele entra em crise, ele fica depressivo. Cara, você tinha um preço, então você não vale nada. Porque assim, se você começa a pôr preço naquilo que você construiu, é porque o seu valor de verdade é muito pequeno. Então eu sempre fui feliz, porque eu nunca pertenci às minhas conquistas. As minhas conquistas sempre foram minhas. Que não estava fora. Então quando eu deixei altas e baixas, eu fiquei algumas vezes. Mas você faliu, quebrou, fracassou 6 vezes. Eu fiquei sem dinheiro. Eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu fiquei meia dúzia de vezes sem dinheiro. E toda vez que eu voltava forjado, ferramenta nova. Uau! E isso, independente do tanto de vezes que acontecesse, ia ser da mesma forma ou foi dentro de uma quantidade que você estava disposto a suportar? Não, eram situações totalmente distintas e eu aprendi com todas elas. A primeira vez que eu quebrei, eu catava latinha. Então assim, eu enterrava o dinheiro. A máquina passou e desenterrou o dinheiro. A única vez que eu quebrei, que inclusive acho que não foi culpa minha, eu tinha 11 anos. Então é nessa soma que veio. A segunda vez, a gente vendia limão, vendia coisas na feira. Eu ganhei dinheiro e fui ajudar meu pai. Meu pai casou 10 vezes, tinha pouco juízo. Mas eu nunca esperei que alguém cuidasse de mim. Eu cuidava, eu nasci locomotiva. Então assim, eu fui bem forjado. Tipo assim, então eu queria... Você falou uma coisa ali no nosso bate-papo que é super interessante. Como é que faz se você é uma ferramenta única e você tem uma obra... Mas para uma obra grandiosa, uma ferramenta só não faz. Sim. Você precisa de outras ferramentas. Significa que ninguém faz nada sozinho. Você precisa agregar outras ferramentas. Outras pessoas precisam estar forjadas para ajudar você na obra. Então, eu entendi o seguinte, ninguém fazia nada sozinho. Então eu sempre compartilhei e sempre busquei entender o seguinte, eu faço parte de um propósito, de um projeto, de um sonho, mas eu preciso de muita coisa para conseguir. Eu nunca fui do tipo do cara que fala assim, olha, eu piloto meu próprio avião. Sensacional. E quem abastece? E quem fica na torre? E de quem que é o aeroporto? Ei,
E quem é a tripulação que atende lá atrás? E você acha que você vai voar quanto tempo? Cara, então assim, ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi a conviver com os diferentes. No campo de futebol que tinha na favela, eu jogava bola, não podia, na lei da minha mãe, não podia brigar, senão ficava abraçada. A gente, pra não ter que abraçar os meninos na favela, a gente não brigava. Mesmo querendo matar outro algumas vezes ali, né? São sensacional. Eu tive uma oportunidade dessa mentora, dessa coach, me ensinar a conviver com os diferentes. É ali que eu aprendi que as pessoas eram boas, só eram diferentes. Não tem ninguém maior ou menor, mais inteligente, menos inteligente. Tem pessoas. O que você está fazendo com a sua matéria-prima? Como é que você está forjando aquilo? Cara, você escolhe que ferramenta que você vai fazer. O ferro mesmo. A pedra que faz o ferro é a mesma. O calor, a pressão que tem que vir é para qualquer pedra, para qualquer ferro, tem que vir o calor. Então, você não aguenta a pressão? Você quer se transformar? Não. Cara, aquilo faz parte do processo. Ah, mas tá ali que você ganha anticorpos. Porque senão você não vai durar, vai trincar, vai quebrar, você não vão conseguir te amolar. Você precisa aguentar a pressão, precisa aguentar o fogo. Então, agora você falou o seguinte, o que te dá resiliência para isso? Quando você falou do fogo, a paixão. Paixão pelo que você faz. A gratidão por você ter para onde ir. Por você passar pelo processo. Cara, mas eu tenho que sofrer todo esse processo para se transformar nessa ferramenta? Cara... Tem tanta gente que queria estar aqui passando pelo processo e já foi embora. Você quer ir embora? Você quer que o seu tempo acabe? É a única forma de não passar pelo processo é não deixando de existir. E é um egoísmo gigante, porque assim, se o cara desistir e ele entender que aí o tempo dele acabou, ele morreu e está resolvido, é o cúmulo do egoísmo, porque os problemas dele e aquilo que ele não quis passar, ele deixou para a pessoa que ele mais ama. Você não acaba com os problemas, você transfere os problemas. Então, cara, é egoísmo quando o cara se suicida, quando o cara desiste. Porque ele passa a responsabilidade até para quem ele ama. Então, assim, cara, não terceirize. Você faz. Você assume. E aí, com certeza, você vai ficar uma ferramenta pronta na linha de frente. Você vai para a linha de frente. Não espere que alguém faça para você. Use a ferramenta de alguém. Se transforme você na ferramenta que você quiser. E estica a mão e traga mais alguém, que você mesmo comentou. Uma obra não fica pronta sozinha, só com martelo, só com a foice ou só com a enxada. Precisa de muita ferramenta. Porque senão a obra não vai sair do lugar. E você sabe, Geraldo, o que eu fui me dando conta? Porque o Forjando, ele basicamente era algo que a gente vivenciava e a gente não sabia explicar aquilo que a gente estava vivendo. Até que sou agraciado por Deus de ter o entendimento daquilo que eu estava vivenciando. E é muito louco que quando você entende o processo de forjar algo, você começa a olhar para as coisas de uma maneira muito diferente. Porque você olha para o deserto que você está vivenciando, para a etapa da pressão, e você não acha mais que o mundo está contra você. Você começa a entender que faz parte de um processo de se tornar mais valioso. Cara, e aí muda tudo, fica até mais fácil. É a mesma coisa que as pessoas põem culpa na sociedade. Como assim? A sociedade é você. Olha, a sociedade é tóxica. Você está falando de quem? Você está falando de você? Ah, mas eu tenho um cara que é complicado. Você está olhando no espelho? Porque, cara... para de terceirizar, entre no processo. Cara, essa transformação é sensacional. Você deixou de ser uma pedra bruta, derreteu, virou uma barra de ferro e agora você é uma ferramenta. Agora você consegue fazer coisas que beneficiam o outro. Agora você é útil. É isso. Então, cara, agora você é empreendedor. O que é empreender para mim? É justamente a ferramenta pronta. Agora a ferramenta está pronta. Agora ela serve para atender, para servir, para poder proteger, para dar direção, ela serve para construção. Ela serve de um monte de coisa, ainda ela ajuda a preparar outras ferramentas. Então, cara, isso é empreendedorismo. Não tem nada a ver de você ter um documento que está escrito CNPJ. Não. É muito mais que isso. E outra coisa, nós somos emocionais. Cara, depois que você está pronto, ferramenta pronta, você constrói a obra que você quiser. Mas você está pronto? Ou você acha que tem uma pedra no caminho? Você acha que Deus sacaneou você, saiu de lá e forjou uma ferramenta? Ou seja, ele pegou uma pedra bruta para pôr no seu caminho? Não, nós não estamos falando de forjar, de derreter o material, esquentar, pressionar e bater até ele se transformar em outra coisa. Então, aquela pedra que você está vendo no caminho que você acha que é um obstáculo, foi Deus. Era matéria-prima para você fazer outra ferramenta. Uau, sim. Então,
e você achou que era um obstáculo e voltou. Mas você sabe que a gente, conforme a gente vai escutando essas histórias, assim como você está nos trazendo, várias coisas a gente vai se dando conta também que a gente não se dava antes, né? E aí a gente começa a perceber, a partir do número X de entrevista, por que é tão difícil, né, suportar o processo, principalmente a etapa do tempo. E olha a conclusão que a gente chegou, para ver se faz sentido para a história que você viveu. O desafio do tempo é que a gente quer ter o reconhecimento enquanto a gente está no processo. Só que a gente não se deu conta que a gente tem reconhecimento quando a gente termina o processo e a gente se torna uma ferramenta, ou seja, quando a gente dá resultado. Ninguém vai chegar lá e vai falar assim, nossa, como você é bom, hein, você tá aguentando a etapa da pressão aí. Ninguém vai falar isso, mas né? Você sabe que eu acho que isso não tem que ser em tempo nenhum. Você esperar que alguém te dê reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento tem que ser para você mesmo. Por exemplo, você quer reconhecer que você é um cara que respeita a natureza e que tem a essência de sustentabilidade, tem atitude sustentável. Então, sabe como é que você faz isso para ver se você realmente está pronto para isso, se você é um ser humano bom? Você vai para o banheiro público que você nunca viu, economiza água e papel, não tem ninguém te vendo. Então, você tá vendo. Você tá fazendo isso para você? Ah, você vai para um hotel 5 estrelas, tá cheio de toalha. Você fala em sustentabilidade e usa 5 toalhas? Como assim? Do que você tá falando? Tá enganando você? Não, ninguém precisa ver, não. Quem precisa ver é você. Você não precisa, é que o povo tá esperando reconhecimento do outro. Não, cara, faça para você se reconhecer. Você não acredita em você? Esquece o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Você tá esperando que um outro venha dizer para você que serve ou não serve? Você não sabe que depois da pressão você se transforma numa ferramenta? Todo mundo vai ver que é uma ferramenta, mas quem tem que ver primeiro é você. Quem tem que buscar aquele propósito é você. Então, cara, não importa se você é uma marreta, se é uma tesoura, se é uma foice. Qual que é o objetivo? Para que você quis ser marreta? Você tem um propósito? A marreta foi feita para aquela coisa. Então, mas você não quer mais? Se forja de novo. É isso que a pessoa precisa entender. Aquele material que fez você pode ser transformado quantas vezes você quiser. Volta pro forno, aguenta a pressão, toma porrada, deixa bater e você se transforma em outra coisa que você quer. Ah, você quer transformação, você quer inovação, você quer se modificar. Mas você tem que fazer isso com você. Inovação, inova você primeiro. Volta pro forno. E as pessoas não querem voltar pro forno. Eles querem a partir dali. Não, cara, se eu bater em você do jeito que tá, vai trincar. Você precisa voltar pro forno. É verdade. Começar de novo. O que você precisa para começar de novo? Olha que mágico. O que esse cara precisa para começar de novo? Que o dia comece. O tempo. Você falou do tempo. Então, seu tempo termina, seu tempo acaba. Quando a data chegar, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem plano B, não tem segunda chance, seu tempo acabou. Então não foi hoje. Que tal você aceitar a pressão e voltar pro forno e começar a transformação a partir de hoje? Lembra, vai esquentar, vai queimar? Não, lembra que troca isso pro calor humano. Se sinta aquecido, se apaixona por isso e começa de novo e acredita em você. E aí você vai contagiar todo o universo em volta a acreditar também. Eu chamo de efeito Harvard. O que tem em Harvard? Você que é um cara estudado, o que tem em Harvard? Nada. É só percepção de valor, né? É só um endereço. Só que o psicológico. Eu fui lá fazer um treinamento para aprender gestão, relacionamento e vendas. Eu achei sensacional. Estou em Harvard. Eu olhei dos campos, depois eu sentei na sala de aula e descobri que lá não tinha porra nenhuma. Que era igual a qualquer lugar. Mas aprendeu alguma coisa sobrenatural? Mas quando eu cheguei lá, me fizeram uma pergunta que eu comecei a rir, que eu achei sensacional. Por Rufino, nós conhecemos você, conhecemos a sua história, e nós estamos felizes e encantados de você estar aqui. O que você trouxe para nós? Eu falei, como eu? Eu vim aprender. Eu tô em Harvard. Eu falei, então, nós estamos esperando você trazer alguma coisa, tá? Somos nós que vamos para Harvard. Nós lá prestamos atenção no mentor, no professor, nas paredes, no modelo de ensino e tal, e começamos a nos dedicar. Ninguém fica jogando papelzinho em ninguém. É caro, todo mundo tá lá e quer tirar o melhor proveito possível. O cara se entrega, se dedica, ele tem flexibilidade, ele aceita a força, ele aceita a pressão, ele sai de lá uma ferramenta que o mundo todo quer. Uau, mas é muito mais culpa dele. É você que levou. Mas qual que é a diferença? Lá você se deixou, aceitou a pressão. Lá você entendeu que era calor humano. Lá você entendeu que era evolução. Lá você acreditou. E aí, qualquer lugar que você for, você vai contagiar todo mundo a acreditar. O cara olha pra você e fala, nossa, você fez Harvard? Então, eu podia ter feito aqui na esquina.
porque é eu que faço. Não tem faculdade que faz pessoas, são pessoas que fazem faculdade. Não importa quem é o ferreiro, a matéria-prima é a mesma. A ferramenta pronta que vai fazer o troço acontecer. Então, ou seja, se todos nós aceitarmos o processo, na hora que você estiver pronto, você decide o que você quer fazer. É nessa hora que eu digo o seguinte: você quer ter um propósito? Como é que você quer acertar o seu propósito se você não sabe nem quais são os seus valores? Você não passou pelo processo. No processo você identifica os seus valores. Aí fica fácil você achar o propósito. Eu acho que nós nascemos, acho que todos nós, para poder deixar um legado. E isso significa fazer diferença para impactar, para somar, para construir uma obra que sirva para outras, que caiba mais pessoas e que possibilita mais pessoas também ter acesso como você teve. Eu acho que a melhor definição para mim da nossa existência é você se capacitar para servir, para atender, para empreender. Porque empreender, para mim, é o que faz uma mãe. Ela vem, dá a vida porque ela deu vida, ela atende, ela serve, ela protege, ela te faz companhia e ela não morre. Ela é imortal, o cordão umbilical só se corta fisicamente. Eu acho que todo ser humano deveria copiar uma mulher mãe. E aí ele entender o que é a essência do empreendedorismo, o que é a essência de você ser forjado e ser útil para construir uma obra. Copie uma mulher, copie a mãe. A mulher é justamente essa matéria-prima que você falou, ela é bruta, ela aceita a pressão, você transforma ela se transforma em todas as ferramentas imaginárias para construir a obra, que é o próximo ser humano. E ela o tempo todo se doa para poder servir e atender, para poder buscar, para aquela pessoa buscar o propósito, que é ele também fazer parte da obra, ele também poder ser um grande construtor. Cara, empreender, resiliência, essa coisa da resiliência, da superação. Tudo que você fizer na vida, se você copiar um ser humano superior, você consegue aprender. O que é um ser humano superior? Uma mulher-mãe. A mulher já é superior por natureza, pela capacidade que ela tem de dar e preservar a vida. Nós precisamos disso para continuar existirmos, a raça humana. Ou os animais no geral. Cara, dali você copia o que você quiser, tá? Então eu prestei atenção e eu tinha esse privilégio, eu tinha essa mentora em casa. E o que eu aprendi com essa pessoa do 0 aos 7 anos e meio, construí uma base que eu chamo de valores. E graças a isso, eu nunca tive um problema maior que eu. Eu vim pronto não. Ela me deixou bem encaminhado na base. E como eu sei que mãe não morre, quando ela foi embora eu tinha 7 anos e meio. Inesquecível, só morre quem é esquecida. Minha mãe nunca foi esquecida, eu nunca esqueço ela um segundo da vida. E todas as vezes que eu preciso de uma mentoria, o primeiro recurso que eu peço é mentalizar o que minha mãe faria. E aí eu recebo uma mentoria dentro de casa. Mas as pessoas não querem ouvir. Não ouve a mãe, não ouve o ajudante dela, que é o pai. Não ouve as pessoas que te amam, o tio, a avó. E você vai pro mercado e chama Google de Deus. Cara, volta lá, comece de novo. É muito mais perto do que a gente imagina. Precisam ir pro forno, precisa derreter, precisa esquentar, tomar porrada para começar de novo. Por que você acha que é tão desafiador escutar pai e mãe? Que é o cenário que a gente mais percebe hoje. Por que você acha que é tão difícil e é tão básico? Porque alguém falou pra você que você era sensacional, que você era fulano de tal, e foi te enchendo de rótulo. Você acreditou que você era fora da caixa, que você era acima da média, que o seu QI era elevado, perdeu humildade. Era falta de humildade. Se você perdeu a essência da humildade, ô filho, como é que foi a sua história? Sensacional. Se você tivesse que começar de novo, você ia quebrar 6 vezes, você ia deixar de fazer, você ia perder aquele monte de dinheiro, Se eu tivesse que começar de novo, a primeira providência que eu tomaria é de ser uma pessoa mais humilde. O que me levou para altas e baixas, mas principalmente para as baixas? A vaidade, a arrogância, a prepotência. Você já foi tudo isso? Todos nós somos. É que assim, cara, talvez as pessoas sofrem porque e passam situações emocionais difíceis, porque demora para reconhecer. Eu sempre tive facilidade em reconhecer que todas as vezes que eu me dei mal é porque eu fui vaidoso. A vaidade atrai a arrogância, porque você se acha, porque você já fez uma vez, você já está com dinheiro, já está com um carrão. Então, a vaidade traz a arrogância, a prepotência. E aí, você perde o senso de humildade, você fica mais distante da gratidão. Então, e você deixa de ser humano evoluído. O que é um ser humano evoluído? Um ser humano melhor.
Para mim, o novo normal é as pessoas voltar para a forja e procurar começar de novo com mais humildade. Ela encontra nesse caminho, para que ela começar a aceitar ser forjada de novo, e ela tiver o senso que o principal, o básico, é a gratidão e a humildade, ela começa a crescer de novo, só que ela tem anticorpos. Só que ela no retrovisor, ela já sabe exatamente onde ela errou, o poço que ela cavou. Se ela tiver humildade para começar de novo, ela não precisa voltar lá onde ela errou. E ela se torna um ser humano melhor a partir de. Então esse nosso bate-papo, se o cara parar para dentro, ouvir, olhar para dentro, olha para dentro, comece de novo, vai se forjar. Essa pessoa vai perceber essa coisa dos elementos. Os elementos: água, fogo, terra e ar. Água. Nós somos feitos de água. Então, olha para dentro. Volta para você. Olha para você. Então, fogo. Cara, volta para a forja. Aceita ser forjado com paixão. Tenha paixão pelo que você faz. Ar. Cara, compartilha, tem oxigênio para todo mundo. Você não faz sozinho. Não seja egoísta, tem para tudo. Então, se relaciona, traga as pessoas. Então, cara, e aí depois compartilha. Porque da terra sai para todos. Compartilha e começa a plantar. Planta energia boa, planta positividade, planta amor, carinho, paixão, gratidão. E aí, nessa mesma terra, você põe o pé que Deus põe o chão.